Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual e o que é do alto, porque somente através do Espírito que se discerne as coisas espirituais, assim como fazei prova, porque nem todo espírito procede da verdade e da benevolência. Assim como o Senhor forma a luz, ele forma as trevas. E ele tudo permite, até mesmo o inimigo nos tentar, assim como ele nos submete à prova. Porque jamais diga sou tentado por Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor permite com que o tentador tente, não há tentação maior do que venhamos suportar quando estamos no seu espírito. Por isso, há uma diferença entre aqueles que são traídos de forma natural daquilo que se sente, com aqueles que são ainda que traídos, mas que estão segundo o Espírito. Porque o Senhor nos dá o discernimento e nós contemplamos. Antes mesmo de vir a traição, nós contemplamos. Assim como Jesus disse, não escolhi eu vós 12 e um de vós é um diabo. Porque aqueles que estão de forma natural, a sua atitude se reflete a dos homens, que a palavra diz que quando alguns estavam contrários à verdade que é Jesus Cristo, ele dizia, para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude se reflete a dos homens e não a de Deus, aonde ele mesmo disse, de agora em diante sois deuses, assim como ele disse, vós todo aquele que segue na natureza humana está como mentirosos, seja todo homem mentiroso. E o Espírito de Cristo é a verdade. E quando nós estamos contemplando segundo o Espírito, nós não nos decepcionamos com o Senhor, porque jamais, porque Ele sim é fiel e nós conhecemos o verdadeiro amor, porque Ele não nos trai de maneira alguma, aonde a gente ainda tropeça de alguma forma, mas mesmo assim Ele nos ama e jamais nos decepciona. Mas daqueles que seguem de forma natural, segundo não têm o discernimento da verdade e por muitas vezes não examinam nem a si mesmo, onde a palavra diz examinar a si mesmo, não examina suas atitudes e vão sempre, na verdade, causar decepção. Mas nós, por sermos espirituais, contemplamos as suas ações e já sabemos até o seu fim, aonde por isso nós não nos decepcionamos no sentido com que isso venha nos ferir, porque na verdade nós não depositamos a confiança neles, mas antes no Senhor. Por isso aqueles que vivem de forma natural sofrem mais com a dor da traição, porque eles acabam investindo e não estão contemplando aquilo que está para se suceder, e quando vem a traição os fere. Mas nós não somos feridos e isso já não nos causa decepção como dores, mesmo porque sabemos que a finalidade dessas decepções é causar traumas, causar feridas, causar raízes venosas no coração a fim de embrutecer o coração. Nós, na verdade, neutralizamos todas essas, aquilo que vem para nos causar desconforto, para que venha nos tirar a paz, que venha para nos causar confusão ao invés de paz. Por isso, aquele que discerne entre o bem e o mal, e o Senhor nos mostra aquilo que está a suceder, não deposita confiança nos meros mortais, a fim de
mesmo que venham nos decepcionar, não nos causa dano, tanto o corpo como a alma como o espírito, porque nós estamos protegidos segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel. Mas aqueles que estão de forma natural e que agem como, na verdade, não contemplando o que está a suceder, por investir muito e, na verdade, quando vem a realidade, quando vem a revelação daquilo que se sucedeu, onde muitas vezes aquilo que achegaram era somente por algum interesse, é que vem a frustração e ficam frustrados, e isso lhes causa dano. E ainda não tem aquele que podia ser como um bálsamo a fim de curá-los daquilo que se lhe causou ferida, se lhe causou tanto abalo no corpo, na alma e no espírito. E a cada dia embrutecem mais ainda o seu coração e são sempre decepcionados por não ter a visão daquilo que está a suceder. Por isso, a diferença quando se segue de forma natural no mundo sem o discernimento, assim como aqueles que seguem como espirituais, e o Senhor está sempre a nos mostrar tudo aquilo que está a suceder e jamais a vir embrutecer o coração. Antes, sempre perdoando aqueles que nos ofendem, a fim de alcançar perdão para as nossas ofensas, assim como apartando daqueles que se revelam aquilo que na verdade são os seus interesses de maledicência e não de benevolência, assim nos diz o Senhor.